Então, ficaram algumas questões. Deixa eu confirmar aqui com vocês. Quais são as questões que nós temos que fazer correção? Sério, você vai atualizar logo agora? Vamos lá. Então, página 110, nós já fizemos essa daqui, foi durante a nosso stream. Questão 13 resolvemos. A questão 14 faltou. Isso, letra B, letra C aqui. Faltou esta. Faltou essa aqui nós resolvemos também. Algumas aqui essa aqui resolvemos. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, vamos começar a resolver. Nós temos muito o que fazer hoje. Vamos lá então. Questão de número 14. Cláudia queria usar um octógono regular como parte de um mosaico. Para isso, desenhou o octógono regular inscrito em uma circunferência para estudar seus ângulos. Letra A. Determine os valores de x, y e z. Vamos lá, então. Então, eu tenho um octógono regular inscrito em uma circunferência. Então, temos aqui o seguinte. O valor de x, ele é ângulo central. Então, logo de cara, ângulo central, lembram da formulazinha? Ângulo central vai ser igual a 360 dividido pelo número de lados que tem esse polígono que está inscrito na figura. Então, só lembrando aqui, ó, vou pôr a fórmula aqui do lado. Então, ângulo central aqui. Então, ângulo central vai ser igual a 360 dividido por n. Esse n aí significa o número de lados. Então, vamos começar pelo x. Então, x é um ângulo central, então x vai ser igual a 360 dividido por 8. Então, o valor de x... 45. Isso, 45 graus. Continuando. Y e z, eles são o quê? Eles são ângulos da base de um triângulo, que nós vemos aí, que ele é o quê? Isósceles, não é isso? Então, em todo triângulo isósceles, os ângulos da base, eles são congruentes. O que é que vai acontecer? Você tem duas maneiras aí. Eu lembro que na aula passada, alguém fez, eu acho que foi Júlia, fez pelo AI, ângulo interno. É bem mais demorado. Você tem que encontrar o AI e depois determinar a bissetriz, porque este lado aqui, ó, desse triângulo, ele é bissetriz do AI, do ângulo interno desse polígono. Vai demorar um pouquinho mais, porque o AI você precisa daquela fórmula, SI sobre o número de lados. Então você tem que saber quem é o SI desse polígono para depois calcular o AI. Olha aí toda a demora que a gente vai ter. E aí, nesse caso, se eu digo que y é igual a z, eu posso fazer simplesmente assim, ó. Z mais z mais x vai ser igual a 180. Eu vou usar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, 2z, o valor de x nós já temos, mais 45 graus, vai ser igual a 180. Então, 2z vai ser igual a 180 menos 45 graus. 2z dá 135, não é isso? 135 dividido por 2 vai dar em graus e minutos. Vai dar 67 graus e meio, se eu não me engano. 60
Aham, isso aí. Isso. 67 graus e meio que a gente não pode colocar, lembre-se desse detalhe. Então, meio grau é a mesma coisa que 30 minutos. É só lembrar desse detalhe, porque se 1 grau tem 1 grau corresponde a 60 minutos, meio grau corresponde a metade desses 60 minutos, então corresponde a 30. Então eu vou ter 67 graus e 30 minutos. Então está aí o valor de x, de y e de z. Então como z tem o mesmo valor de y, eu boto lá, y também vai ser igual a 67 graus e 30 minutos. Determinar a medida do menor arco. O menor arco, ele tem esta abertura daqui. Então, esse menor arco, ele tem a mesma medida do ângulo central. Então, o arco 45 AB, graus. isso, esse arco aí AB, ele tem a mesma medida do ângulo central, que é x. Então, AB é igual a 45 graus. Eu acho que nós já fizemos essa questão. Estou tendo uma vaga lembrança. Podemos afirmar que um octógono regular por conta dessa pergunta. Inscrito em uma circunferência delimita na circunferência 8 arcos congruentes? Essa o senhor respondeu, professor, na outra Foi, aula. é isso, por isso que eu estou dizendo. Eu falei, por isso que eu pensei, eu falei assim, eu estou tendo, nesse caso aqui, um déjà vu. Falei assim, resolvemos essa questão por conta dessa pergunta. Então, sim, né? Ele vai Uhum. determinar 8 arcos congruentes, porque mesmo, quem colocou aí, eles são Pelo delimitados AC. pelo ângulo central. Então, o ângulo central tem a mesma medida do arco, então ele vai ter, se eu vou ter 8 ângulos centrais, porque é a abertura, nesse caso daqui, ó, todos esses arcos aqui, DE, F, e aí vai, ele vai ter a mesma medida ó, do ângulo central, ó, que é x. Todos aqui, ó. Tá vendo? Justamente por conta disso. Então, nesse caso daqui é sim, pois são delimitados pelo ângulo central. Vamos lá, continuando. Questão 17. Essa eu sei que eu não fiz. E a questão 16 eu não coloquei, mas eu abro aí a tela. Nem a questão 15, nem a questão 16. Deixa eu ver por que eu não coloquei. Ah, a mesma coisa. A questão 15 tem a mesma resposta da letra C da questão 14. Que ele diz assim, ó. Na figura a seguir, temos um decágono regular inscrito na circunferência de centro O. Traçando todos os ângulos centrais, observamos que o decágono foi dividido em 10 triângulos. Esses triângulos são congruentes? Então, sim, é a mesma coisa que esse de cá. Eles são todos congruentes, ó. Eles são delimitados pelo ângulo central, os arcos desse triângulo. Então, são triângulos congruentes pelo caso. O caso de congruência deles, nesse caso, é o lado, ângulo, lado. Então, ó, todos eles. Lado, ângulo, lado. Então, a questão 15, gente, vocês colocam lá, sim, pelo caso de congruência L a L. Deixa eu botar aqui. Questão 15. Sim. Pelo caso de congruência
L, A, L. Lado, ângulo, lado. E a questão 16. Anotaram aí? Dá um print. Vamos ver a questão 16. A 16, vou desenhar ela aqui. Só para vocês terem ideia. Então, você tem mais ou menos isso daqui. Observem que um lado desse triângulo aí, que é o triângulo ABD, ele passa pelo centro da circunferência. E aí você já começa a observar esses detalhes. Então temos aqui o seguinte, ó. Esse é o desenho. Na imagem a seguir, AB, é o lado de um triângulo equilátero. Então já vimos, se ele é equilátero, todos os ângulos internos medem quanto? 60 graus. Isso. Aqui nós temos 60 graus. Aqui também nós temos 60 graus. E aí vai. Aqui também mede 60 graus. E aí logo de cara temos o seguinte. Se ele passa pelo centro, lembra da questão anterior? Esta linha daqui que vai de O até A, ela vai ser bissetriz. Então, se ele vai ser bissetriz, esse ângulo daqui menor, ó, vou botar aqui de azul, ele vai medir já 30 graus. Então, nesse triângulo aqui, que é o ABD, aqui eu já tenho 30 graus. Bom, vamos continuar a leitura aqui. Na imagem a seguir, AB é o lado de um triângulo equilátero ABC inscrito numa circunferência de centro O. O lado AD do triângulo ABD também está inscrito numa mesma circunferência. Okay? É diâmetro da circunferência. Então, AD é o diâmetro da circunferência. Calcule todas as medidas dos ângulos internos do triângulo ABD. Pronto. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer aqui nesse caso? Eu tenho já um ângulo de 30 graus ali, encontrei que ele quer isso. Olha só, ele está formando um triângulo retângulo. Então, esse lado aqui, ó, ABD, esse aqui, ó, ele é um ângulo reto, ele já mede 90 graus. O que é que vai acontecer aqui nesse caso? Se eu tenho esses três ângulos internos, só falta esse daqui, que a gente pode chamar de A, ele é um triângulo retângulo, que um dos seus ângulos internos mede 90 graus, eu tenho 30, 90, dá 120, falta quanto aqui para essa letra A? Para completar esse triângulo? Eu não preciso nem fazer cálculo, você já vejo mentalmente. Quanto é que falta? 60 graus. Isso. A soma dos ângulos internos de um triângulo. 60 mais 90 dá 150, mais 30 dá 180. Então tá aí. Então nós temos os ângulos internos que ele quer, 30 graus, 90 graus e 60 graus. Então essa é a resposta da questão. 30 graus, 60 graus e 90 graus. Lembre-se, em todo o polígono inscrito, circunscrito também isso vai acontecer, que nós vamos ver daqui a pouco, o raio desse ângulo do polígono inscrito, quando ele toca no vértice, ele vai ser bissetriz
desse polígono inscrito. Então, se o ângulo mede 60 graus, esse ângulo daqui, ó, esse raio daqui vai determinar a bissetriz dele. Então, por isso ele mede 30 graus. Por isso que eu descubro ele rapidamente dessa maneira. Pronto, dá o print aí nessa questão. Vamos continuando. Vamos à questão 17. Grupo A. Determine as medidas dos ângulos indicados. As imagens a seguir são formadas por polígonos regulares congruentes. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, tenho que lembrar, é que é o seguinte. Eu tenho um hexágono, eu tenho que saber quanto é o ângulo interno, eu tenho que saber qual é o AI do hexágono. Então, para encontrar o AI do hexágono, eu vou ter que calcular o SI dele, não é isso? Qual é a fórmula do SI? N menos 2 vezes 180. Então, vamos lembrar aqui, ó. Vai ter um momento que eu não vou ficar mais lembrando qual é a fórmula, viu? É a obrigação já de vocês. Então, SI ou SI é igual a N menos 2 vezes 180. Se ele é um hexágono regular, eu vou ter SI, vai ser igual a 6 menos 2 vezes 180. Então, 4 vezes 180. Vai dar 720. Pronto. Então, nesse caso, o AI vai ser igual a 720 dividido pelo número de lados. Quem é o AI? 120 Isso, graus. 120 graus. Então, ó, o X é justamente o AI. Então, ele mede 120 graus. Ele é um ângulo interno desse hexágono. E o Y, gente, se você continuar aqui a figura, ó, ele vai ser o que também? O ângulo interno de um outro hexágono que poderia ser construído aí, não é isso? Então, o valor de Y é igual a também 120 graus. Então, é questão de observação da questão. Vamos lá? Continuando. Letra B. Que polígono é esse? É 1, 2, 3, Octógono. 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono regular. Ele está querendo saber ali o valor de x. Como eu não sei exatamente se ele é um quadrado, então é melhor calcular. Se ele dissesse assim, olha, o polígono no interior ali é um quadrado, eu dizia logo, x é igual a 90 graus. Eu só posso especular. O valor de x é 90 graus, especulando que ali seja um quadrado no interior desse octógono. Mas vamos tirar essa dúvida da seguinte maneira, olha só. Eu vou chamar aqui de A. Se eu encontrar essa medida daqui, que eu posso chamar de Y, esse Y aí é o que nesse octógono? Um ângulo interno, não é isso? É o AI desse octógono. Então, eu posso calcular qual é o valor. E, ó, outra coisa também, repara, se o Y é o AI, aqui vai ser o suplemento, ou seja, é o que falta para completar 180 graus. Então, vai acontecer a mesma coisa desse lado. Então, quando eu encontrar o A, é só dobrar a medida, vai ser o valor de quem? De X aqui, ó. Vai ser justamente esse valor de X. É o dobro do valor de A. Mas primeiro eu tenho que encontrar quanto é que mede o ângulo interno de um octógono. Então vamos lá. SI vai ser igual a 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2 dá 6 vezes 180. SI vai ser igual a... Dá quanto? 600 mais 480. Daria 1080. Isso, 1080 graus. Então o AI vai ser igual a 1080 dividido pelo número de lados, dividido por 8.
135. Pronto. Então, 135 graus, correto. Então, quer dizer que esse valor de y é 135. E A é o suplemento. Então, quer dizer que A, isso aqui é a mesma coisa do y, ok? Só para sinalizar. Mais o valor de y, ó, se você reparar, forma um ângulo de 180 graus aqui, ó. Que é 135 é igual a 180 graus. Então, A vai ser igual a 180 menos 135, que dá o quê? 45 graus. Se I é o dobro de A, ou se I não, X é o dobro de A, então qual é o dobro do valor de A? 90 graus. Então, realmente, o que foi especulado está correto. Essa figura daí que está no interior é um quadrado. Então, o valor de x é igual a 90 graus. Ele é o dobro do valor de A. Por que é o dobro? Ó, eu peguei o A aqui, ó. É a mesma figura que vai ser formada aqui, ó, gente. Eu só botei para o lado de cá para poder vocês visualizarem. Então, posso dizer que esse aqui, ó, é x. Cadê? Aqui, ó. Esse valor daqui é o mesmo x. Okay? É o mesmo valor de x. Por isso que ele é o dobro de A. Letra C, fizemos. B. Grupo B da questão 17. As imagens a seguir são formadas por quadriláteros inscritos na circunferência. Então, só lembrando que estava lá na página 110, nós falamos que em todo quadrilátero inscrito em uma circunferência, a soma das medidas dos ângulos opostos é igual a 180 graus. Então, vou fazer isso aqui, ó. X mais, ó, o oposto desse aqui, ó, que mede 90, é igual a 180 graus. Então, 180 menos 90, x vai ser igual a 90 graus. Isso foi rapidinho. A letra B fiz, não foi? A letra B foi resolvida. Falta a letra C. Então, a letra A foi rapidinho. Letra B fizemos. Letra C, vou fazer a mesma coisa. 3x mais x mais 20 graus igual a 180. Então, a soma da medida dos ângulos opostos de um quadrilátero inscrito na circunferência é sempre igual a 180 graus. Então, 4x vai ser igual a 180 menos 20. 4x vai ser igual a 160, que vai dividir por 4. X é igual a 40 graus. Pronto. X igual a 40 graus. Questão 18. O hexágono regular LMNPQK está inscrito na circunferência de centro O. Determine as medidas dos ângulos indicados. Então, ele quer o ângulo A. O ângulo A logo de cara é o quê? É um ângulo central, não é isso? Deixa eu colocar aqui uma tela escura. Eu tenho um ângulo central. Então, questão 18. Deixa eu desenhar aqui essa figura. Vai ser mais ou menos isso.
Então, logo de cara, o ângulo A é um ângulo central. Então, vou fazer o quê? A vai ser igual a 360 Dividido dividido... pelo número de lados. Isso. Qual o valor de A? Tá aí, 60 graus. O A foi rapidinho. O B também 60 graus. Agora eu quero que alguém me explique por que B também é 60 graus. Por que eu posso dizer logo de cara, sem precisar fazer conta nenhuma? Porque a figura forma um triângulo equilátero? Justamente. Correto. Essa é a resposta. Eu não preciso investigar mais nada. Esse hexágono regular escrito, ele vai formar 6 triângulos equiláteros. Então, todos os ângulos internos dele vão medir 60 graus. E C também mede 60 graus também. Correto. Se você reparar, o C é uma continuação aqui, ó, desse triângulo. Então você tem, ó, se eu fosse continuar aqui o triângulo, um outro triângulo equilátero ia ser desenhado aí. Ele seria só uma continuação. Então C também mede 60 graus aí, ó, sem fazer conta alguma. E a questão 19 diz que não era para fazer. Porque a gente não vai trabalhar com construção. Ok? Essa questão 19 daí, ele só está pedindo que você mostre como é que se desenha passo a passo. Então, o fluxograma é justamente isso. É um passo a passo de como é que se faz um hexágono regular inscrito numa circunferência. Mas eu posso falar para vocês. É assim, abriu o compasso, fez uma circunferência, essa mesma abertura que você fez, é só você fazer todos os lados dele. Porque essa abertura já mede 60 graus. Só isso. Então vamos lá. Agora a gente vai para polígonos regulares circunscritos, que é fácil também. Vai lá, polígonos regulares circunscritos a uma circunferência. Vamos estudar os polígonos regulares circunscritos a uma circunferência. Observe que na imagem a seguir que destacamos os pontos de tangência, só lembrando que um polígono circunscrito, os lados desse polígono, eles estarão tangentes à circunferência. E a circunferência agora vai estar no interior. O que é que significa tangente? Que o lado toca em um ponto da circunferência. Certo? Bora lá. Então, esses pontos de tangências R, S e T do triângulo equilátero ABC, circunscrito na circunferência de centro O. Os segmentos AR, então ele está falando desses segmentos aqui, ó. AR, AS, ó. BR, BT, CS, CT, são chamados segmentos tangentes à circunferência. Os segmentos tangentes traçados de um mesmo ponto no exterior de uma circunferência, por exemplo, BR e BT, têm propriedades importantes. É isso que eu quero que agora vocês comecem a prestar atenção. Que a gente vai fazer o cálculo em cima dessas propriedades. Então, quando eu tenho um ponto no exterior e eu vou partir com segmentos que ficam tangentes à circunferência, o que é que vai acontecer? Então, tá aí. Segmentos tangentes a uma circunferência. Então, você tem, ele considera um ponto aqui externo, tá vendo? Ponto P. E eu tenho uma circunferência lá ao lado dele. E se eu sair desse ponto P com dois segmentos que ficam tangentes a essa circunferência, no caso aqui, ó, o segmento PA e o segmento PB, ok? Eles serão congruentes. Então, eles terão a mesma medida. Então, qualquer ponto externo a uma circunferência, e eu traço dois segmentos tangentes saindo desse mesmo ponto P, ele vai formar segmentos que são congruentes. Então, se por um acaso eu disser aqui, olha, de
P até A mede 25 centímetros, qual é a medida de P, B? PB 25 também vai medir centímetros? 25 centímetros. Então, vai ser uma questão de igualdade. Ok? Pronto. Eu vou colocar só um exemplo aqui baseado nessa figura para a gente continuar. Essa é a única propriedade por enquanto. Então, se eu disser assim, olha, 2x mais 30, e aqui mede x mais 40. E eu pergunto, qual é o valor de x? Qual é a medida do segmento PA e medida do segmento PB? E aí simplesmente você vai fazer, olha, se dois segmentos tangentes a uma circunferência partem de um mesmo ponto, eu vou formar segmentos congruentes. Então você vai fazer o quê? 2x mais 30 vai ser igual a x mais 40. Então, 2x, aí eu vou resolver a equação, menos x vai ser igual a 40 menos 30. Então, x vai ser igual a 10. Fácil, não? Então, nesse caso, qual é a medida do segmento PA e a medida do segmento PB? Quanto é que mede PA? Cinquenta. Pronto, 2 vezes 10, que dá 20, mais 30, 50. E o PB? A mesma medida de 50 PA. também. Isso, a mesma medida de PA. Então, se eles formam segmentos congruentes, vai ter a mesma medida. Vamos lá, então. Determine o valor das incógnitas em cada caso. Professor, Oi, pode pode falar. explicar de novo? Aquela última parte eu não entendi. Dois segmentos, preste atenção, é uma questão de igualdade. Dois segmentos congruentes, ou dois segmentos tangentes a uma circunferência que partem de um mesmo ponto. Então, quando eu falei em partem de um mesmo ponto, ó, como eu mostrei para você, o ponto P aqui, ó. Eu vou fazer com que dois segmentos, ó, saindo desse mesmo ponto, tangentes à circunferência, ele vai formar dois segmentos que são congruentes. Ok? Basta fazer a igualdade. Se são dois segmentos congruentes, então quer dizer que PA vai ser igual a PB. Foi justamente isso que nós resolvemos. Então, 2x mais 30 é igual a x mais 40. E aí eu resolvo a equação. Acabou. Não tem nada demais. Depois eu só perguntei, qual a medida do segmento PA? É só você substituir o valor de x que você encontrou aqui, ó. Se x mede 10, então eu fiz 2 vezes 10, 20, 20 mais 30, 50. Então, PA mede 50 e PB, a mesma medida de PA, não preciso nem fazer cálculo, mas se você quiser fazer, ó, substitua o valor de x aí, 10 mais 40, PB também mede 50. Somente isso. Certo? Outras propriedades que nós temos também, foi a que eu já falei a respeito dos polígonos inscritos. Mas a gente vai lembrando aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui um quadrado circunscrito a uma circunferência de centro O. Aí ele diz assim, os pontos E, F, G e H são pontos de tangência. Certo? Eu quero ali o valor do ângulo X. Como é que eu faço ali para encontrar o valor do ângulo X? Se são pontos de tangência. E aí? Dá uma observada aí. Gente, olha só. Não observe a figura como um todo. Isso aqui é um arco, ó. Tá vendo? E esse X é ângulo Q.
Ângulo central ou ângulo inscrito? Nós já vimos tudo isso. Como é que a gente reconhece ângulo central e diferencia de ângulo inscrito? Lembra aí para mim. Ângulo central é o ângulo cujo vértice está no centro da circunferência. E ângulo inscrito é um ângulo o quê? Que tem o seu vértice em um ponto qualquer da circunferência. O que é que vai acontecer aqui? Olha só, se é um quadrado, ele forma ângulos de 90 graus. Significa que esse arco aqui é F, ele mede 90 graus. Ok? Mas eu quero saber o valor de x. Se fosse ângulo central, se eu colocasse aqui assim, ó, quanto é que mede y? Vocês estão me ouvindo? Ficaram mudos? Vocês acabaram de fazer essa questão, já não estão lembrando? Vale 90? Vale 90. Porque o ângulo central tem a mesma medida do arco, não é isso? Então, se eu disse que o arco é F mede 90 graus, por que eu sei que mede 90 graus? Porque ele diz lá no início, ó, E, F, G são pontos de tangência. Então, quer dizer que esse arco daqui tem essa mesma medida desse ângulo aqui, ó. Se é um quadrado, eu obrigatoriamente sei que ele possui 4 ângulos retos. E o ângulo inscrito? Então, quer dizer que o y aqui, que para mim não interessa porque eu coloquei aqui só para exemplificar, mede 90 graus, porque ele é ângulo central. E o valor de x? Ele é ângulo inscrito. O valor do ângulo inscrito é o que em relação ao ângulo central? Ou a medida do arco? Quem pode me dizer aí? Congruente? Não. Ângulo inscrito tem metade da medida do arco ou metade da medida do ângulo central. A gente não pode esquecer, não. Então, x, que é ângulo Bissetriz? inscrito... Não, metade, não é bissetriz. Aí não tem bissetriz. Ângulo inscrito, ele tem metade da medida do arco. Então, x vai ser igual a 90 dividido por 2. Não é bissetriz. Ah, mas dividiu por 2. Bissetriz não divide por 2? Bissetriz sim, divide por 2. Mas aí é um ângulo. Ok? Bissetriz é um segmento. Então, x mede 45 graus. A única explicação para eu dizer que x mede 45 graus é porque ele é um ângulo inscrito. Ângulo inscrito, ele tem metade da medida do arco. Vamos lá? Olha outra figura que vai a mesma coisa, a mesma ideia. Triângulo equilátero. Quanto é que mede todos os ângulos de um triângulo equilátero? 60 graus. Sim. Qual é o valor de x? 60. Pronto. Não preciso fazer cálculo nenhum. Eu só tenho que lembrar dessa regrinha. Eu já sei o valor de x. Vamos lá. Como é que eu vou encontrar o valor de y? E aí agora? Travou? Vou dar uma dica. Esse ângulo preto aqui eu vou chamar de A. Quanto é que mede A? 30? Muito bem. Então aqui mede 30 graus.
Por quê? Aí você pode dizer nesse caso, ele é bissetriz. Porque ele saiu do centro e foi até o vértice desse polígono que está circunscrito. Então ele é bissetriz. Então aqui mede 30 graus. Você reparou que você tem aqui um raio. Esse OE é raio. Se esse OE é raio, todo raio é o que em relação a um segmento tangente a essa circunferência? Ele é o que? O raio é o que? Eu não precisava nem desse A daí. Coloquei, não sei nem para quê. Mas todo raio é o que em relação ao segmento que está tangente à circunferência? Ele é perpendicular. Ó. Quer dizer que ele forma um ângulo de 90 graus com qualquer segmento que forma, que é tangente a essa circunferência. Qual o valor de y? £90. Acabou. Não Professor, eu não precisa. entendi essa última explicaçãozinha que o senhor Pronto. deu para F valer 90. Pronto. Deixa eu ver aqui qual é a página. Vou pegar aqui o livro e voltar a página para dizer aqui. Qualquer que a gente viu. Segmento tangente. Está lá no início. O slide não vai dar nem para voltar. Se vocês estiverem com um livro, abram o livro na página 72. Você tem aí 3 segmentos. A reta em relação à circunferência. Lembra de reta externa, reta secante e reta tangente? Sim. Reta externa, a distância dela é maior do que como é que chama? O raio, a circunferência. Reta secante é menor, então ela corta a circunferência em 2 pontos. E olha aí o terceiro desenho da reta tangente. Toda reta tangente a uma circunferência, tocou em um ponto aqui, esse é o ponto de tangência, em relação ao raio, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então, toda reta tangente, ela é perpendicular à circunferência. Então, isso aí só foi questão de observação. Então, se ele disse que lá, eu tenho um polígono circunscrito, é só eu lembrar que o polígono circunscrito tem seus lados tangentes à circunferência. Logo, esse OF forma esse ângulo de 90 graus. Então, aqui, OE também vai formar um ângulo de 90 graus. Se ela está tangente, é porque ela é perpendicular a um dos seus lados. Então, o valor de y é 90 justamente por essa propriedade. Então, aí eu não tinha cálculo, eu só tinha que lembrar das propriedades. Propriedade, qual é ela mesma? Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao seu raio. Acabou. É só questão de propriedade. Então, aí não tem cálculo nenhum. Só lembrar delas. Vamos lá. Próxima questão. ABC é um triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência. Vamos lá? E aí? Quero os valores de x, y e z. Vou dar um tempinho aí para vocês agora. Só tem um único cálculo aí, o resto é questão de propriedade, viu? Z é igual a 60 graus. Z é igual a 60 graus. Por quê? Porque eu fiz aquele negocinho lá do ângulo central, né? Do 360 dividido
pelo número de lados, aí dá 120. 120 dividido por 2, E justamente, muito bem, correto. Você vai nessa mesma ideia aí para encontrar o Y e o Z. É só lembrar que ele é um triângulo equilátero. É 30 graus. O valor de x e de z. Y é de 30 e X 30 também? Correto, acabou. Vocês trabalharam muito para poder encontrar essas respostas? Não. Não. Tá vendo? Questão de observação, gente. É questão de você o tempo inteiro estar na mente quais são as propriedades. Então você tem um quê? Um triângulo circunscrito a uma circunferência. Então você tem o ângulo central. Quanto é que mede esse ângulo central aqui? O. Tá vendo? 120. Por que que é 120? Então o Porque ângulo central... 360 é dividido pelo número de lados, no caso 3. Justamente. Então o ângulo central aqui é igual a 120 graus. Se a gente está o tempo inteiro falando, olha, saiu do centro, tocou no vértice do polígono inscrito ou circunscrito, ele é bissetriz, então Z vai ser a metade dessa medida. Então Z vai ser igual a quanto? 60 graus. E se ele é um triângulo equilátero circunscrito, é porque todos os seus ângulos internos medem quanto? 60, não é isso? E aqui ele é bissetriz, a gente acabou de falar. Então quer dizer que x vai ser igual ao quê? A y. Que vai ser metade desse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Que é igual a quanto? 30 graus. Pronto. Então observe que toda a figura que a gente está vendo aí é só questão de lidar com as propriedades que vocês estão aprendendo aí. Esse daqui, deixa eu ver. Eu vou fazer esse daqui porque vai ter referência a esse de cá. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem depois. Ok? Aí, quando vocês estiverem no conforto do lar de vocês. Olha só, questão 25. Vamos lá. Voltar àquela ideia da questão inicial que fizemos. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Eu vou relembrar aqui qual foi a propriedade. Essa daqui, ó. Todo segmento, todo segmento que sai de um ponto, de um mesmo ponto externo à circunferência, tangente a essa circunferência, ela forma segmentos o quê? Congruentes, não é isso? Pronto. É a partir dessa propriedade que a gente vai resolver essa questão daqui e essa de cá. Então isso significa que se eu tenho um ponto D que está externo a essa circunferência, ó, e ele está dizendo que daqui até aqui mede 8, quanto é que vai ser o valor de x? 8 também? Acabou, 8. Então, x mede 8 centímetros. Vamos lá. Agora me diga aí qual é o valor de t. Saiu do ponto B até aqui, eu tenho t. Essa medida, saindo desse ponto B até aqui ao ponto T, vai ter a mesma medida de B até V. Quanto é que mede T? 3 centímetros. Claro, gente. Não tem muito o que se perder aí, não. Qual é o valor de Y? Só uma pessoa responde, gente? 5 centímetros? 5 centímetros. 5 centímetros. Qual o valor de Z? 10 centímetros. 10 centímetros. Encontrei todas as medidas desconhecidas. Vamos ver o que é que ele quer aqui. É só isso? Só. Determine x, y, z e t indicados na imagem. Se ele perguntasse o perímetro,
Era só eu botar aqui, ó, 8 mais 5, 13, do lado de cá mede 13. 5 mais, vale quanto? 3, aqui mede 8. Aqui 10, aqui mede 13. E aqui z mais x, 10, mais, aqui mede 18. Aí eu teria que somar. Aí tem que ter cuidado com a pergunta. Aqui ele só quer o valor de x, y, z e t. Entendeu? E a última questão, para a gente sair desse livro e vamos postar outro. Eu quero essa questão daqui. Diz aí, quero a resposta dela. Tá vendo aí? Ele quer o perímetro também. Ele quer o valor de x e quer o perímetro. X Agora vai ser igual a 20 centímetros também? olha, cuidado. Ele não, tá vendo que não tem o mesmo tamanho? O lado de cá não tem o mesmo tamanho do lado de cá. Cuidado que esta 12? medida de cá... Gente, olha, não fica chutando. Vocês estão pegando o seguinte. Vocês estão pedindo o comprimento todo. Esse comprimento todo que mede 12. Esse comprimento todo que mede 20. Esse comprimento todo mede 17. E o valor de x é também um comprimento todo. Então, primeiro você tem o seguinte. Qual é o valor de x e o perímetro de cada figura? Como é que eu vou fazer aí o valor de x? E aí? Já conseguiram? Ele vai formar ângulo de 90 graus? Mas aí esse ângulo de 90 graus não tem como nós colocarmos como referência, porque a gente está querendo saber de comprimento. A gente não está pedindo medida do ângulo, entendeu? Aí é comprimento. 9 centímetros? Por quê? Me explica aí. Eu só calculei. Só calculo. Fale sobre o seu cálculo. X mais 20 igual a 17 mais 12. X igual a 17 mais 12 menos 20 é igual a 9. Pronto. X mais 20 é igual ao quê? A 17 mais 12, não é isso? Pronto. Então, x mais 20 é igual a 17 mais 12. Então, x vai ser igual a... Aqui vai dar o quê? 29, não é isso? E passando 20 para cá, menos 20. X vai ser igual a 9 centímetros. Olha aí. Qual é o perímetro dessa figura? — 58 centímetros? Correto. É só somar tudo aqui agora. Então, você vai fazer 20 mais 17, 29, 49, 49 mais 9, 58. Perímetro é igual a 58. Quando vocês forem resolver a letra B, vocês vão ter a mesma ideia. X mais 24 mais X
Dá o print aí nessa tela para eu poder mudar ela para vocês. Aqui, ó. X mais 24 mais x vai ser igual a 2x mais 4 mais x mais 8. A mesma ideia do lado de cá, da questão anterior. A mesma ideia dessa questão. Então, x mais 20 igual a 17 mais 12. Acabou. Cálculo de área, volume e de capacidade. É um livro, um assunto bem fácil, viu, gente? É um assunto já do livro 3, mas eu tive que fazer os slides baseados em cima desse conteúdo. Vamos lá? Vamos à introdução aqui. Um show foi realizado em uma praça de formato circular, com 100 metros de diâmetro, que ficou completamente lotada. Pelas estimativas dos organizadores do evento, havia na praça cerca de 50 mil espectadores. E aí vem aquela pergunta para vocês. Como é que no carnaval, ou em uma festa qualquer de final de ano, onde tem uma aglomeração gigante de pessoas, como é que elas contam a quantidade de pessoas que estão naquela festa? Porque sempre vem essa pergunta, como é que sabe a quantidade de pessoas que estão lá? Contou de um é um? Nunca, gente. Para começar, por exemplo, quem faz esse tipo de cálculo já tem a ideia de qual é a área do local. Por exemplo, nas ruas de Salvador, qual é a área? Então, tem tantos quilômetros quadrados. E aí, o que é que eles fazem? Eles contam quantas pessoas cabe, por exemplo, em 1 metro quadrado. Se cabe tantas pessoas em 1 metro quadrado, e aí ele multiplica essa quantidade de pessoas pela área total. É assim que a gente verifica a quantidade de pessoas que estão aglomeradas em um local. Para vocês ficarem pensando, conta de um, nunca. Então, ele disse que havia cerca de 50 mil espectadores. Em um evento como esse, o recomendado é que haja no máximo 4 pessoas por metro quadrado, tá vendo? Supondo que o show esteja de acordo com essas recomendações, a estimativa de público feita pelos organizadores é razoável? Caso negativo, qual seria uma boa estimativa em milhares de pessoas? Para responder essas perguntas, é necessário saber como calcular a área de um círculo. Nesse capítulo, então nesse assunto que a gente vai entrar agora, vamos rever cálculos de área de triângulos, de quadriláteros e aprender a calcular a área de círculos e de suas partes. Além disso, vamos relacionar medidas de volume e medida de capacidade. Então vamos lá. Vamos começar com um assunto bem fácil. Área do quadrado e do retângulo. Então, toda vez que quisermos calcular a área do quadrado e do retângulo, basta fazer área igual a base vezes altura. Então, você tem essa formulazinha daqui, ó. Em todo retângulo, você sabe que os lados opostos têm a mesma medida. Então, base, ó, aqui em cima é base e aqui é o H, é a altura. Então, os lados opostos têm a mesma medida. Nesse caso, se eu tenho um retângulo de 12 decímetros de comprimento e 4 decímetros de largura, a sua área vai ser igual a 12 vezes 4, que é 48 decímetros quadrados. Então, mais um exemplo aqui. Ó. Se eu tenho um retângulo cuja base mede 25 centímetros e sua altura meça 10 centímetros, qual vai ser a área desse retângulo? Diz aí para mim. Repete, por favor, professor. Minha pergunta é, se eu tenho um retângulo que tem 25 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, qual vai ser a área desse retângulo? Olha o desenho que eu fiz aí. Oi? 250? Correto. A área vai ser igual a base vezes altura. A área vai ser igual a 250 centímetros quadrados. Cuidado que é medida de superfície. Então, centímetros vezes centímetros dá centímetros quadrados.
Bom, continuando. E a área do quadrado? A área do quadrado, a gente já estudou que quadrado é um polígono que tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Então, basta saber uma das únicas medidas. Ah, eu posso usar a mesma fórmula do retângulo? Pode, base vezes altura. Mas, como ele possui todos os lados iguais, a base e a altura vão ter a mesma medida. Então, toda vez que eu quiser calcular a área de um quadrado, eu vou pegar a medida do lado e vou elevar ao quadrado. Por exemplo, se eu tenho um quadrado, aí basta eu colocar uma única medida. Okay? Se eu tenho um quadrado cujo lado mede 7 decímetros, qual vai ser a área desse quadrado? Qual vai ser? Eu vou pegar a área vai ser igual ao lado elevado ao quadrado. Quanto é que mede o lado dele? 7, não é isso? A área vai ser igual a 49? Isso, 49 decímetros quadrados. Fácil, não? Muito fácil, gente. Muito fácil. Professor, Agora, vamos fazer... Oi, fale. precisa copiar? Não, não precisa copiar, não. Mas é bom prestar atenção. Como depois vai estar gravado, você pode dar uma olhadinha depois. Ok? Qualquer dúvida. Eu vou tentar disponibilizar também o slide até essa a aula de hoje. Eu só não sei se a plataforma suporta 2 anexos meus. Aí eu vou olhar, vou postar daqui a pouco assim que terminar a aula. Se ele aceitar, ótimo, maravilha. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o inverso. Eu tenho um quadrado cuja área é igual a 225 centímetros quadrados. Quanto é que mede o lado desse quadrado? Vocês repararam que agora foi o inverso? Antes eu dava a medida do lado e queria a medida da área. Agora eu dei a medida da área e quero a medida do lado. Da mesma forma eu uso essa formulazinha daqui. A área vai ser igual a L ao quadrado. Só que o diferencial é que eu tenho a medida da área, então nesse caso aqui, e quero a medida do lado. Então quer dizer que o lado ao quadrado é igual à medida da área. Então, lado ao quadrado vai ser igual ao quê? 225. Isso daqui vocês aprenderam no primeiro trimestre. Isso é uma equação de segundo grau, não é isso? Como é que resolve a equação de segundo grau desse caso daí? Vai fazer a raiz quadrada de 225. Correto. Muito bem. Então, a área, nesse caso, o lado vai ser a raiz quadrada de 225. Vocês lembram que antes a gente colocava mais ou menos raiz quadrada de? Não era assim que a gente colocava? Sim. Por que que o professor agora não colocou mais ou menos de? Porque é o seguinte, nós estamos trabalhando com geometria. Então, geometria, ele não aceita valores negativos. Ou seja, eu não posso ter o comprimento de um quadrado medindo menos 2 centímetros, menos 5 centímetros. Entendeu? Então, esse mais ou menos aí, ele vai ser descartado. Eu só vou aceitar os valores positivos. Qual é a raiz quadrada de 225? Calcula aí. Isso. Isso. Então, tá aí. Mede 15 centímetros. Ok? Mais outra questão em relação ao quadrado. Vamos dizer que eu tenha um quadrado cujo perímetro desse quadrado, preste atenção nessa questão, cujo perímetro desse quadrado é igual a 20 centímetros. A minha pergunta é, qual vai ser a área desse quadrado?
Como é que eu resolvo essa questão? Agora eu dei a medida do perímetro e quero a área. Você viu que já fizemos vários tipos. Determinei a medida do lado e pedi a área. Determinei a área, pedi a medida do lado. Poderia ter medido a medida do perímetro, mas não pedi. Agora eu dei a medida do perímetro e quero a medida da área. E aí, como é que eu resolvo? Vai pegar esse valor e dividir pelo número de lado? Justamente. Por que que eu posso fazer isso? Porque ele é regular. Isso. Ele é um quadrado, ele é regular, ele tem os 4 lados iguais. Então, eu preciso da medida do lado para calcular a área. Então, perímetro, eu vou dividir por 4. Então, ó, o lado, eu vou pegar o perímetro e vou dividir pelo número de lados. Então, nesse caso, 20 dividido por 4 vai ser igual a 5. Então, se o lado mede 5 centímetros, a área vai ser igual ao quê? Sim. 5 elevado ao quadrado. Ó, a área é a medida do lado, tá vendo? Ó, encontramos a medida do lado para poder levar ao quadrado. Qual vai ser a área? 25. 25 centímetros quadrados. Ok? Bom, essas questões que estão aparecendo aqui agora, elas vão aparecer também na tarefa que eu vou anexar. Então é bom que vocês anotem, para depois vocês passarem a limpo nessa tarefa que vai estar anexo lá no post. Ok? Qual página? Então, pega aí o caderno e anota. Eu quero que vocês façam aí a letra A, B e C. Professor, Oi. qual é a página? Acabei de falar que a gente não tem um livro 3 ainda. Como é que eu vou dizer qual é a página? É assunto do livro 3. Essa atividade daí eu vou colocar no anexo. E aí, quando vocês forem me devolver, aí você já vai estar feito aí. Coloca aí no caderno. Eu quero que vocês calculem essas 3 letras aí da questão 1. Cinco minutos, ou 5 minutos só. 3 minutos é suficiente? Acho que sim. Sim. Pronto. Resolve aí. Professor, é só para copiar agora, né? Bruno, acorda, viu, Bruno? Não, eu já copiei para responder. É, Professor, na letra você tem que fazer a raiz quadrada. isso. Ele quer o perímetro de um quadrado cuja área... Não, ele quer o perímetro, não precisa... Mas você vai encontrar a medida do lado, você vai precisar da área. Ou do lado. Aí você vai calcular a raiz quadrada. É para resolver, Bruno. Não é para copiar, não, Bruno. Pronto, acabei. Pronto.
Vamos lá? Então temos aqui o seguinte. Calcule a área de um quadrado cujo lado mede 12 centímetros. Se a área é medida do lado ao quadrado, então 12 elevado ao quadrado, qual vai ser a área? 144 centímetros. Quadrados. Não esquece disso. É superfície. Vamos lá, continuando. A área de um quadrado cujo perímetro é 24 decímetros. Eu vou ter que calcular a medida do lado, não é isso? Então, lado é o perímetro dividido pelo número de lados. Então, 24 dividido por 4. Dá igual a 6. Pronto. Então, se o lado mede 6 decímetros, agora eu vou calcular a área. A área vai ser igual a 6 elevado ao quadrado. Dá quanto? 36. Pronto, 36 decímetros quadrados. Bem fácil, né? Vamos começar do fácil para, quando chegar na parte trabalhosa, Ô, não ficar professor, pra perdido. quê? Por que não pode ficar assim? Mas ele vai ficar assim, só que eles vão aparecer as figuras. O problema é que quando vocês veem as figuras, vocês parecem que esquecem as propriedades. É a mesma coisa, entendeu? Só que aqui está sendo direto através de uma pergunta. A outra não, o outro você vai ter a figura e você vai observar a figura e vai começar a deduzir o que é que você tem que fazer. Bora lá. O perímetro de um quadrado cuja área é igual a 49. Para saber o perímetro, para calcular o perímetro, eu preciso da medida do lado. Então, vamos calcular o lado. Então, lado ao quadrado vai ser igual à área, que é de 49, não é isso? Então, lado vai ser igual a raiz quadrada de 49. Então, lado vai ser igual a 7 centímetros. Então, perímetro, se ele tem 4 lados iguais, 4 vezes 7. Perímetro Dá vai igual ser a igual a 28 28 centímetros. centímetros quadrados. Não, centímetros quadrados é área. Cuidado. Perímetro é comprimento. Cuidado, você só coloca o decímetro quadrado, centímetro, você coloca só o quadrado, o expoente, quando você estiver calculando área. Certo. Ok? Dá um print aí nessa tela, quem não copiou. Que agora vamos à outra parte, agora aparecendo imagens. Peraí, deixa eu ver se eu coloco. Ah, ele não tem não. Eu esqueci que eu não coloquei. Mas vamos lá. Questão 2. Eu vou fazer uma delas só, porque aqui é retângulo. Retângulo é um pouquinho mais trabalhoso. Eu tenho que lembrar que retângulo ele não tem os 4 lados iguais. Okay? Ele tem pares de lados opostos iguais. Então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Tenho que lembrar dessa dica. Ele diz assim, ó, a área do retângulo cujas dimensões 6 centímetros e 9 centímetros. Essa é fácil, não vou nem fazer ela. Então, ele já está dizendo que as dimensões são 6 e 9. Ok? Essa eu não vou fazer. Letra B. A área de um terreno retangular de 40 centímetros de comprimento e largura igual a 3/5 do comprimento. Olha só como é que vai ficar aqui. Ele diz que o comprimento é de 40 metros. Aqui, letra B. E a largura é de 3/5 de 40 metros. Como é que eu resolvo isso aqui para saber qual a medida da largura? Me explica aí. Lembra aí de matemática lá no sexto ano? O que é que significa di em matemática?
gente, é a mesma coisa que multiplicar. Então, quando a gente fala 3/5 de 40, é a mesma coisa que 3/5 vezes 40. E aí eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu divido, que eu acho muito mais prático, e o resultado eu multiplico. Ou eu faço 3 vezes 40 e divido por 5. Ok? Mas sempre pelo denominador eu vou dividir. Pelo numerador eu sempre vou multiplicar. Então, eu posso fazer 3 vezes 40 e o resultado dividir por 5. Ou eu posso dividir logo 40 por 5 e multiplicar o resultado por 3. Então, 40 dividido por 5 dá 8, não é isso? 8 vezes 3, Sim, 24. dá 24. Pronto. Encontramos qual é a medida, que vai ser o quê? 24 metros. Que ele estava perguntando, 3/5 de 40 são 24 metros. Ah, agora eu já posso calcular qual é a área. Ok? O que eu não vou fazer. Vocês que vão fazer. E por fim, letra C, o perímetro de um retângulo cuja área é igual a 128 decímetros quadrados. Olha só o que está acontecendo aqui. Ah, mas professor, eu não posso calcular a raiz quadrada de 128, até porque não tem. E outra porque ele não tem os lados iguais. Como é que eu vou calcular a área? Ele vai ter que dar outras alternativas aqui para me ajudar. 128 decímetros quadrados. Então ele diz assim, ó, o perímetro de um retângulo cuja área é igual a 128 decímetros quadrados, sabendo que uma de suas dimensões é o dobro da outra. E aí agora? Uma de suas dimensões, as dimensões são a medida dos lados. Então, esse lado de cá mede x. Então, a primeira dimensão, eu não sei, ele disse que uma mede o dobro da outra. E essa de baixo aqui mede o dobro dessa de cá de cima. Quanto é que mede a de baixo? Se mede o dobro. Qual é o dobro de x? 2. Hã? Quase ouvi aí. Fala, gente, sem medo. Vocês estão aprendendo. Qual é o dobro de x? 256. 2. Não. Qual é o dobro de x? 2x. 2x. Olha, preste atenção à pergunta. Um lado, ó, mede o dobro do outro. Então, se eu digo que esse lado mede x, o outro mede o dobro, 2 vezes x. Como é que se calcula a área do retângulo mesmo? A área não é base vezes altura? Sim. Pronto. Quem é a área? 128 decímetros quadrados. Isso. Quem é a base? 2x. E a altura? X. Pronto. Então, eu vou fazer justamente isso. Então, tá aqui, ó, letra C. Então, quer dizer que base 2x vezes altura vai ser igual a 128. Quanto é que dá 2x vezes x? 3x. Não, vezes 2x mais x, que é 3x. Multiplicação de bases iguais. Eu conservo a base, são os expoentes. Ó, vou multiplicar os coeficientes. 2 vezes 1 dá 2. X vezes x, x ao quadrado. Então dá 2x ao quadrado. É igual a 128. Como é que eu continuo? 128 dividido por 2. Quanto é que dá 128 dividido por 2? 64. Correto. E aí, nós vamos calcular a raiz quadrada de 64. Qual é a raiz quadrada de 64?
8. Pronto. Encontramos a raiz quadrada de 64, que é 8. E aí ele pergunta assim, ó. Qual é o perímetro? Como é que a gente vai fazer? É só fazer assim, ó. Você tem que descobrir qual a medida Vai das substituir o dimensões. valor de x. Isso. Então aqui, Ali, qual é o na comprimento altura aqui? vai ficar 8 centímetros. Isso. E E qual na vai base ser? vai ficar 16. Isso mesmo. 16 centímetros. Se nós sabemos que os lados opostos de todo retângulo têm medidas iguais, aqui também tem 16, não é isso? E aqui tem o quê? Sim, 8. 8. Qual é o perímetro dessa figura? 8 mais 8, 16. Deixa eu botar até de outra cor aqui, para não ficar perdido. Dá 48. Isso, 16 vezes 3, que aqui é 8 mais 8, 16, 16, 16. Então vai ficar 48 centímetros. Ok? Anota aí essa questão que agora vocês vão fazer a letra A e a letra B sozinhos. Pelo que eu expliquei. Deixa eu apagar ali para colocar direitinho. Isso aqui é toda a resolução da letra C. Ok? Agora é com vocês fazendo a letra A e a letra B. Professor, eu já Oi. fiz antes de o senhor começar a fazer a letra C. Pronto. A letra B também? Fiz. Calculo a área. A gente só encontrou a medida, faltou calcular a área. Vou agora. Pronto. Vamos lá, letra A. Então, área vai ser igual a 9 vezes 6. 54 centímetros quadrados. Isso aqui é rapidinho. Letra B. A área de um terreno retangular, de 40. Nós já encontramos as dimensões dele, não foi isso? Pelos cálculos. Então, vou botar logo aqui de novo. Ó. 3 quartos
Ou 3/4 não, 3/5. 3/5 de 40. Então, eu vou ter 40 dividido por 5. Vou botar aqui, ó, como é que eu fiz o cálculo mesmo. 8, Isso, vezes 3. 24. Então, pronto. 24, com a unidade aí, metros. Então, as dimensões são o comprimento 40 e a largura 24. Então, a área vai ser igual a 40 vezes 24. Qual vai ser a Igual área? a 960. 960 metros quadrados. Pronto? E aí vimos os cálculos de área, okay, do quadrado e do retângulo. Esse aqui vai ser para vocês resolverem depois. A área do paralelogramo, do losango e do trapézio, para finalizar a aula de hoje. Okay? Vamos lá. Paralelogramo, a gente já estudou, então vocês têm a obrigação de saber que é o quadrilátero que tem dois lados paralelos e congruentes. Então, ó, esse lado é paralelo a esse e tem a mesma medida. Esse lado é paralelo a esse e tem a mesma medida. Só que, para determinar a medida da altura do paralelogramo, eu tenho que sair com um segmento perpendicular a um dos lados, que está sendo representado aqui por H. Lembrando que a palavra perpendicular significa que forma um ângulo de 90 graus. Então, ele está aqui, ó. Então, esse H aqui, ó, que é o segmento perpendicular a um dos lados, é a medida da altura. Então, qual é a fórmula para se determinar a área de um paralelogramo? A mesma do retângulo. Base vezes altura. Então, se eu tenho um paralelogramo horrível. Se eu tenho um paralelogramo cujas dimensões são essas aqui, ó. A altura igual a 7 centímetros e comprimento ou medida da base igual a 18 centímetros, qual é a área dessa figura? Então, a área vai ser igual a simplesmente 7, a altura, vezes a base, ou 18 vezes 7. Isso Dá não igual a importa. 126 centímetros. 126, pronto, 70 mais 56 dá 126 mesmo. 126 centímetros quadrados. Fácil, não? Acabou. Continuando. Do losango, nós temos o seguinte. A área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, você tem aqui as diagonais, que também vocês estudaram. O que é uma diagonal? São segmentos que unem vértices não consecutivos. Então, ele tem essas duas diagonais. Ó, a diagonal maior, eu vou representar pelo D, Dzão, e a diagonal menor pelo Dzinho. Então, ó, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então, se eu quero calcular a área de um losango, vou pegar tudo aqui, cujas dimensões, cujas diagonais medem, respectivamente, 5 e 8, ok? Eu vou fazer 5 vezes 8, 40, dividido por 2, 20 centímetros quadrados. Fácil. E, por fim, a área do trapézio é a mesma coisa. Eu tenho que também distinguir quem é base maior, quem é base menor. Okay? Eu tenho que calcular, eu tenho que saber a área. Então, a área é a mesma ideia do paralelogramo. Ele vai sair com um segmento perpendicular a uma das bases. Está aqui, ó. Então, representado pela letra H. Então, essa vai ser a medida da altura. Então, só que é o seguinte, no trapézio eu vou ter base maior mais base menor, Bzão mais Bzinho, vezes o resultado dessa adição, vezes a altura dividido por 2.
Então, por acaso, se eu tenho um trapézio com as seguintes dimensões. 8 centímetros aqui. Aqui eu tenho 12 centímetros. Aqui eu tenho uma altura que é igual a 5 centímetros. Minha pergunta é, qual é a área desse trapézio? Eu vou fazer simplesmente a substituição. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A área vai ser igual. Base maior, 12, mais 8, vezes a medida da altura, que é 5, dividido por 2. Então, temos aqui o seguinte. 20. Daria 38. Vamos ver? 20 vezes 5 dá quanto? Dá 100. Ó. Tá vendo? 12 mais 8, 20 vezes 5 dividido por 2. 20 vezes 5 dá o quê? 100 dividido por 2 dá 50 centímetros quadrados. Então, todos os elementos dessas figuras planas aí vocês conhecem. No paralelogramo, você sabe que os opostos têm a mesma medida. Nós estudamos a propriedade dos paralelogramos. Do losango, você sabe que quem é diagonal. Okay? A ordem não importa, quem é diagonal maior, quem é diagonal menor. Você sabe que você tem que multiplicar os dois e dividir por 2. E no trapézio também você sabe identificar base maior mais base menor, vezes a altura. Você só tem agora que se preocupar em memorizar as fórmulas. Então, vamos ver aqui duas questões, as duas últimas. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo, não. Faz pelo menos a letra A aí. Do paralelogramo. Calcula aí para mim a área do paralelogramo. Acho que dá. Dá para fazer as duas. Dá. 3 minutos dá. A área do paralelogramo e a área do losango. Calcula aí para mim. É área e perímetro, viu, gente? Dos dois. Vamos ver aqui? Vamos começar pelo perímetro, que é rapidinho. Que aí a gente só faz a letra A, eu resolvo a letra A e vocês resolvem os outros depois. Perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados. Então, eu tenho que saber que os lados opostos têm a mesma medida. Então, perímetro vai ser o quê? 15 vezes 2, porque aparece 2 vezes, mais 10 vezes 2 também, porque aparece 2 vezes. Então, dá 30. Vai ser igual a 50. Isso, mais 20. Perímetro é igual a 50 centímetros. E a área? É base vezes altura, não é isso? 15 vezes 8. Dá Área, 120. isso. 120 decímetros. Aqui é decímetros.
quadrados. Rapidinho, tá vendo? Losango, eu tenho que saber que o losango tem todos os lados iguais. Então, ó, tem 13, tem 13, tem 13. Então, o perímetro vai ser igual a 13 vezes 4. Quem é o perímetro? 52. Pronto, 52 centímetros. E a área? Diagonal maior, mas diagonal menor. Cuidado que essa diagonal daqui não mede 5, viu? É só esse segmento daqui que mede 5. A diagonal menor, ó, mede o dobro. Então, diagonal menor mede quanto? 10. 10. Isso. E a diagonal maior mede quanto? 12. Não. Preste atenção. 12 é só esse segmento daqui para cá. Mede quanto? 26. Não. 4. Direito. 24, 22. gente. Lembre-se que as diagonais se cruzam no ponto médio. Se aqui, daqui até aqui mede 12, ó, desse ponto até ali mede 12, o outro lado também mede 12. Então vamos ter o que é o seguinte. Deixa eu botar aqui que aqui mede 10. E aqui mede, que é a diagonal maior, mede 24. Então vai ser 10 vezes 24 dividido por 2. Aqui você pode fazer assim, ó. Cortar isso por isso que você faz logo a divisão. 10 vezes 12, que é igual a 120 centímetros quadrados. Ok? As outras questões vocês vão ver na atividade que eu vou postar. Ok? Eu vou postar logo aqui em seguida, não postei antes, para saber até onde eu ia parar nas questões. Então vai ter atividade que vai estar postada em PDF e o restante do livro, que vão ficar, acho que 2 ou 3 letras para poder vocês resolverem. Ok, gente? Finalizamos a aula aqui por hoje.